Eu sou otimista em relação à conferência. A meu ver, ela já aconteceu. Mesmo antes da etapa final, a realização dessas conferências municipais, estaduais, conferências livres, elas já... Primeira coisa, a conferência colocou na agenda da sociedade o debate de um tema sobre o qual a sociedade nunca debateu. A sociedade é apenas consumidora dessa programação de mídia, sem nenhuma referência para avaliar o mérito delas, muito menos sem ter mecanismo de controle para aferir esses conteúdos de programa, e simplesmente desconhece, a grande maioria da população brasileira desconhece que isso é uma concessão pública, é um serviço público que é concedido e outorgado através do Estado, e que é um patrimônio público. Como patrimônio público, deveria ter o controle e a fiscalização dos que são os verdadeiros detentores desse patrimônio público, que é o espectro eletromagnético, através dos quais transitam as imagens, as informações, os conteúdos, a cultura, a educação, etc, etc, etc. Tudo isso que nós temos veiculando pelos meios de comunicação de massa, todos esses conteúdos, e a sociedade imagina que a Globo é dona daquele canal, que a Record é dona daquele canal, a Bandeirante é dona daquele canal, que são as grandes redes. E o pior é que esse patrimônio está concentrado nas mãos de 4, 5 grupos que monopolizam a operação desse sistema, a exploração desses canais de rádio e TV há mais de 40 anos. O cidadão comum, a cidadã comum não tem clareza, acha que é uma maravilha, é um favor a Globo estar fazendo chegar aos lares, de graça, entre aspas, essa programação. O mesmo vale para as outras emissoras, e o pior, eles subconcedem essas concessões de forma absolutamente arbitrária, muitas vezes sem a autorização do Poder Executivo, da Comissão, do Ministério das Comunicações Sociais, e, portanto, colocar esse tema, tornar consciente o cidadão e a cidadã da importância desses veículos de comunicação, do caráter deles como uma concessão pública de um patrimônio público, e de que as coisas precisam, e que esse serviço público precisa ser controlado e fiscalizado pela sociedade. A meu ver, isso já é um produto muito importante dessa conferência. Portanto, a gente precisa valorizar os resultados, mesmo parciais, antes mesmo da etapa final. Já é uma vitória ter colocado o tema em debate na agenda da sociedade, ter mobilizado a sociedade e organizado, ter mais de 500 grupos no país inteiro, antes mesmo das conferências, organizados, mobilizados, discutindo o tema e assumindo o protagonismo do debate de uma questão estratégica em qualquer sociedade. Para gravar esse quadro, nós tivemos há 2, 3 anos atrás, mais precisamente acho que 2, 3 anos, a decisão do governo, através de um decreto presidencial, sobre a incorporação de nova tecnologia, que é o sistema digital. E o sistema digital, ele amplia em 6 vezes mais aquilo que cada concessionário já dispõe no sistema analógico, que é a tecnologia que está vigendo, que ainda vai viger durante 10 anos, até se fazer a transferência para o sistema digital. Essa nova tecnologia, ela já agrega inovações, qualidade, potencial, ampliação do espectro, do ponto de vista da capacidade, abrangência da transmissão desses conteúdos, dessas imagens, dessas informações, além da qualidade que esse novo sistema agrega ao sistema analógico, e a possibilidade de multiprogramação. Hoje é uma programação só, com o sistema digital multiplica em 6 vezes a maior essa possibilidade de explorar esse espectro eletromagnético, e também permite não só a qualidade da imagem, mas permite a interatividade, que é uma coisa importante no sistema de comunicação de massa. Vocês são militantes da causa, vocês são delegados às conferências, vocês são
potencial de mudança dessa realidade. E eu quero dividir com vocês minhas angústias, minhas aflições e minhas esperanças da gente sair dessa conferência num outro patamar daquilo a que a gente chegou até hoje e até antes de se iniciar esse processo de construção dessa conferência. O presidente da República, né, decidiu por esse modelo, o modelo japonês, o modelo digital japonês. Poderia ser o americano, poderia ser o europeu. Não estou nem aí dizendo se esse era melhor, se o outro era melhor. Só que eu acho que uma decisão dessa importância, e que vai determinar para o resto da vida desse país, pelo menos em relação a essa nova tecnologia, né, não foi discutido nem sequer com o Congresso. O Congresso não discutiu as várias alternativas possíveis de que modelo de digitalização seria mais interessante para o país, do ponto de vista de que o país já acumulou alguma pesquisa nessa área. O que poderia ser aproveitado daquilo que o país, o governo, o Estado brasileiro já investiram em institutos de pesquisa e universidades que já apresentam um certo acúmulo, não a ponto de ter o seu próprio sistema, mas alguma tecnologia que pudesse, né, se complementar com tecnologia importada de outros países. Eu acho que seria uma medida interessante. E nós não tivemos oportunidade, nem o Congresso, nem muito menos a sociedade, de discutir se de fato essa opção pelo modelo japonês foi o melhor para o Brasil. Uma outra coisa é que, ao assinar o decreto dizendo, olha, durante 10 anos o sistema vai operar com a tecnologia analógica. Não dá antes de 10 anos de ter todo o sistema, né, tendo incorporado o sistema digital. Então temos 10 anos. Só que no decreto, o decreto estabelece que os concessionários do sistema analógico, em consignação, simplesmente vão ficar com o sistema digital. Veja bem, eles participaram de concessões públicas, aliás, de licitações de concorrência pública para terem a concessão dos canais analógicos. Esses canais vão viger por 10 anos. Mas aos poucos vai se introduzindo e incorporando o sistema analógico. Ele terá um final em 10 anos. Só que não é que a mais que se acresce, são novos espectros eletromagnéticos que viabilizam, né, outras programações. Aquilo que se tem uma programação hoje, pode ter 4 programas, 6 programas. É muito grande o que se acrescenta de possibilidade de multiprogramação. Então, veja bem, se supõe que se já há um potencial altamente concentrado, monopolizado, ou no mínimo oligopolizado, com os detentores do sistema analógico, mais natural seria de que esse plus que se agrega ao se introduzir uma nova tecnologia também pudesse ser socializado, submetido a concorrências públicas, a licitações públicas, a novas concessões, ou pelo menos concessões onerosas. Vamos imaginar que os atuais detentores também poderiam concorrer a mais que se agrega com o sistema digital. Não, o decreto diz simplesmente esse é transferido para os detentores das concessões no sistema analógico por consignação. Portanto, sem nenhum ônus a mais, além daqueles que eles tiveram que pagar pela concessão do analógico. Isso está sendo questionado na Justiça. Tem uma ação de inconstitucionalidade na Justiça. O Procurador-Geral da República já admitiu que é inconstitucional. Isso coloca a hipótese do Supremo Tribunal, quando vier opinar sobre essa ação de inconstitucionalidade, né, concordar, aprovar o caráter inconstitucional dessa medida, o que seria muito bom para a sociedade, porque seria uma medida de descentralização, de democratização e de tornar mais justa a distribuição desse bem extraordinário, que são esses espectros eletromagnéticos. Esse é um tema que precisa ser discutido e precisa ser abraçado pela sociedade civil para a gente ter força política para alterar esse decreto e para, pelo menos no que tange ao sistema digital, a gente ter um tratamento mais democrático, mais justo, no interesse do próprio país.